Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar o nosso estudo de termologia, especificamente escalas termométricas. Vamos lá! Termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com calor e temperatura. Aliás, digo logo de antemão que calor é completamente diferente de temperatura. Muitas vezes nós confundimos os conceitos. Vamos avançar. Temperatura é uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. Pessoal, tem várias palavras aqui diferentes, né? Primeiro, o que é energia cinética? Dê uma olhadinha aqui, ó. Energia cinética é energia associada, pessoal, ao movimento. Toda partícula que se move, que tem uma certa massa, ela tem uma energia cinética relacionada a ela. Grau de liberdade é a capacidade dessa partícula que ela tem de se movimentar, de se deslocar ou mesmo de vibrar. Veja, um gás tem um grau de liberdade muito maior do que um líquido, que tem um grau de liberdade muito maior do que um sólido. E equilíbrio térmico. Essa definição de equilíbrio térmico nós vamos trabalhar com mais detalhe um pouquinho mais na frente. Mas de antemão lhes falo. Duas partículas, dois corpos estão em equilíbrio térmico quando suas temperaturas são idênticas. Vamos avançar. Esta definição é análoga a afirmar que a temperatura mensura a energia cinética média por grau de liberdade de cada partícula do sistema, uma vez consideradas todas as partículas de um sistema em equilíbrio térmico em um certo instante. A rigor, a temperatura é definida apenas para sistemas em equilíbrio térmico. Olha só, vamos começar com a nossa primeira definição. Veja só, calor. Calor, pessoal, é energia térmica em trânsito. Calor, portanto, é energia que se move, energia que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O calor ele sempre vai fluir nesse sentido espontaneamente. Tudo bem? Vamos avançar. Bom, as partículas constituintes dos corpos estão em contínuo movimento, ou pelo menos em vibração. Entende-se temperatura como sendo uma grandeza que mede a maior ou menor intensidade de agitação térmica. Pessoal, calor está ligado à agitação térmica de um corpo. A quantidade que informa quão quente ou quão frio é um corpo é um objeto em relação a algum padrão é o que nós chamamos de temperatura. Olha só, quente e frio é uma comparação. Portanto, um corpo está quente comparado com o quê? Ora, se você, por exemplo, pega água fervente, ela está a 100 graus. Aí você vai dizer, 100 graus Celsius, tá? Aí você vai dizer, puxa, como essa água está quente? Pessoal, comparado com o quê? 100 graus Celsius não é uma temperatura muito elevada. Por incrível que pareça, nem o plástico ele entra em fusão, ou seja, ele vai queimar a essa temperatura. São temperaturas bem mais altas, em torno de 400, 450 graus Celsius, para que o plástico entre em combustão. Vamos avançar? Frequentemente associamos o conceito de temperatura com o grau de quente ou frio de corpos que tocamos. A nossa pele é sensível à taxa de transferência de energia. Isso aqui é importante. Pessoal, o nosso corpo ele é capaz de diferenciar o nosso tato quanto ele, na verdade, é um comparador. Ele está ligado mais a quanta energia a gente está ganhando ou perdendo naquele momento. Se você perde muito calor por meio, então você sente frio. Se você perde calor mais devagar, você sente menos frio. Por exemplo, é o que um casaco faz. A gente continua perdendo calor, só que com a taxa menor. Consequentemente, a gente sente menos frio. Se os corpos estiverem em temperaturas diferentes, a energia pode ser trocada entre eles, é o que nós falamos. Olha só, a energia térmica vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Uma coisa importante, olha só, no equilíbrio térmico, os corpos em contato deixam de trocar energia. Claro, se um lado está na mesma temperatura do outro,
Portanto, não vai haver mais troca de calor entre os corpos. Lei zero da termodinâmica. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. O que quer dizer, na verdade, essa lei? Pessoal, a lei zero da termodinâmica só quer dizer que se eu estiver dentro de um sistema fechado, um sistema termicamente isolado, ou um sistema adiabático, nesse sistema, se estiver em equilíbrio térmico, não haverá mais troca de calor entre os corpos. A troca de calor cessa. Vamos avançar? Termometria. É a parte da termologia que se estuda os processos de medição da temperatura de um corpo. Termômetro é um dispositivo calibrado para medir a temperatura de um corpo. Pessoal, observe aqui, isso aqui é um termômetro clássico, né? Onde você tem aqui um bulbo onde tem mercúrio. Mercúrio é um metal, que a temperaturas ambientes ele se encontra no estado líquido. Bom, de um modo geral, nós vamos estudar isso numa outra aula. Os objetos, os corpos, quando têm sua temperatura elevada, eles se dilatam, ou seja, eles aumentam suas dimensões. No caso do mercúrio, quando ele absorve calor, sua temperatura se eleva, o que vai acontecer com ele? Ele vai se dilatar, ele vai se expandir, ele vai subir naquela colunazinha do bulbo. Olha só, ele vai subindo e vai indicar a temperatura. Bom, lembrando, né? Olha aqui, qual é a temperatura do nosso corpo? 36,5 graus Celsius, né? 36,5 graus Celsius. Então, isso aqui é um termômetro clássico. Vamos avançar. Bom, termômetro, instrumento destinado a medir a temperatura dos corpos. A medida da temperatura é feita de forma indireta. Como assim? Quem mede, na verdade, é o líquido, né? Então, quando você coloca, por exemplo, o termômetro embaixo do braço, ele entra em equilíbrio térmico com o teu corpo, por isso que você não pode instantaneamente colocar, tem que esperar um tempo. Ele entra em equilíbrio térmico e aí, pessoal, ele, uma vez estando em equilíbrio térmico com o teu corpo, mesma temperatura, bom, é possível averiguar ou medir a temperatura do meu corpo. Algumas das propriedades físicas que mudam com a temperatura e que são usadas nos termômetros. Vamos lá. O volume de um líquido, termômetro clássico. O comprimento de um sólido. É possível medir temperatura com um sólido, usando a mesma ideia da dilatação. A pressão de um gás, mantida a volume constante. Pronto. Isso daí vai ser usado por Lord Kelvin, William Thomson. Ele fez estudos sobre termologia e lá ele usou um gás. O volume de um gás mantido a pressão constante. A resistência elétrica de um condutor. Olha só, esse tipo de resistência elétrica ele é muito comum, pessoal, em termômetros eletrônicos. Aqueles eletrônicos que tem digitais que você compra na farmácia. Pronto. Aqueles termômetros digitais, eles usam essa propriedade da resistência elétrica. A própria cor de um corpo. Nós sabemos que quando a temperatura de um corpo aumenta, a partir de um certo ponto, esse corpo começa a emitir luz. Então, eu posso utilizar isso para fazer a medida ou aferir a temperatura de um corpo. Aliás, esse é um processo que, por exemplo, nós usamos para medir ou verificar a temperatura da superfície, por exemplo, de uma estrela. A gente olha a luz que vem dessa estrela. Uma vez vendo a cor dela, é possível determinar qual é a temperatura da sua superfície. Tudo bem? Vamos lá. Pronto. Entramos nas escalas termométricas, pessoal. Nós vamos estudar 3 escalas termométricas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Observem aqui. 100 graus Celsius e 0 graus Celsius. Veja só, toda escala termométrica nós precisamos definir uma coisa, o que são os pontos fixos. Esse primeiro aqui é o que nós chamamos de ponto do vapor. Pessoal, ponto do vapor é a temperatura a partir do qual a água entra em ebulição, que na escala Celsius vale 100 graus. Já 0 graus Celsius é o que nós chamamos de ponto do gelo.
Pessoal, ponto do gelo é a temperatura a partir do qual a água congela, ou seja, a água vai sofrer fusão. No caso da escala Celsius, 0 graus. Note que esse intervalo, olha só, entre os dois pontos fixos tem 100 unidades. Tá, essa é uma escala centígrada, ou seja, existe 100 unidades entre os pontos fixos. Lembrando, essas duas coisas nós chamamos de pontos fixos, no caso da água. Bom, vamos avançar. A escala Fahrenheit é uma escala utilizada na língua inglesa. Não é muito utilizada nos países. Aliás, não é nem a escala oficial do Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades vai usar a escala Kelvin. Mas a maioria dos países adotou a escala Celsius como escala de referência. Vamos lá? Na escala Fahrenheit, eu tenho aqui. Isso daqui, pessoal, é o nosso ponto do vapor. É a temperatura a partir do qual a água entra em ebulição. E esse daqui é o nosso ponto do gelo, pessoal. Bom, a água nessa escala ferve a 212 graus e congela a 32 graus. Muito bem. A nossa escala utilizada no Sistema Internacional de Unidades, a escala Kelvin, ou também chamada de escala absoluta. Nós vamos tratar com mais detalhes na frente. Observe o que ele usou para medir a temperatura. Ele usou, pessoal, um gás. Esse gás aqui, ó, vocês estão percebendo? Muito bem, aqui dentro tinha um bulbo com gás, que ele colocou água e foi aquecendo essa superfície aqui, esse material, estava em contato com esse bulbo. E o que foi que ele fez? Ele verificou que, à medida que o gás se expandia, ele empurrava uma coluna de mercúrio, que, portanto, indicava a sua temperatura. Bom, Kelvin faz descobertas fantásticas acerca desse princípio. Inclusive, ele vai determinar qual é a menor temperatura que a matéria pode atingir, que é o chamado 0K. Note que na escala Kelvin nós não colocamos a bolinha de graus, porque é uma escala que está mais associada a um estado de energia, onde 0K equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius. Vamos avançar. Pronto. Relação volume e temperatura de um gás a pressão constante. É o que nós chamamos aqui, olha só, do nosso zero absoluto, ok? Bom, Kelvin verificou experimentalmente que a pressão de um gás diminuía 1 dividido por 273 avos do valor inicial quando resfriado a volume constante de 0 grau para menos 1 grau Celsius. Como as pressões do gás estão relacionadas com o choque das partículas com as paredes do recipiente, quando a pressão fosse nula, as moléculas estariam em repouso. A agitação térmica seria nula e sua temperatura também. Conclui-se então que isso aconteceria se transformássemos o gás se levássemos o gás até a temperatura de menos 273 graus Celsius. Ou seja, nessa temperatura, a agitação térmica das partículas cessa. É a menor temperatura. Essa escala é chamada de escala absoluta porque ela não tem valores negativos, somente valores positivos. Assim, que Kelvin atribuiu o valor 0 para este estado térmico e o valor 1 Kelvin a uma extensão igual a 1 grau Celsius, de modo que o ponto de fusão do gelo, atenção, corresponde a 273 Kelvin. Vou até marcar aqui para que você fique lembrando, olha só. O ponto de fusão do gelo, ou seja, 0 graus Celsius, 273 Kelvin. E a temperatura de ebulição da água, 373. Portanto, ela é uma escala também centígradas. Ou seja, existe 100 unidades entre os dois pontos fixos da água. Lembrando, os pontos fixos da água são as temperaturas nas quais a água entra em fusão, chamado ponto do gelo, em que a água também entra em ebulição.
chamado de ponto do vapor. O nome e o símbolo grau Kelvin foram abolidos em convenção científica internacional e substituídos somente por Kelvin. Portanto, ao invés de escrever 10 graus Kelvin, nós só escrevemos 10K e se lê 10 Kelvin. Bom, relação entre as escalas. Então, veja, ponto do vapor nas 3 escalas, ponto do gelo nas 3 escalas. Eu agora vou deduzir, vou escrever na próxima página uma expressão para a gente usar para converter escalas. De antemão, gostaria que vocês observassem bem aqui esse detalhe. Olha só, vocês lembram do teorema de Arquimedes? Ou de Arquimedes não, teorema de Tales, pessoal. O teorema de Tales ele estabelece relação entre retas, feixes de retas paralelas e os seus tamanhos. Ou seja, eu vou fazer uma proporção e uma regra de 3 para descobrir, ou melhor, achar uma equação para converter a escala Celsius, por exemplo, na escala Kelvin. Vamos fazer aqui, ó. Bom, eu vou representar aqui um termômetro na escala Celsius e bem aqui um termômetro na escala Fahrenheit. Eu vou anotar aqui os 2 pontos fixos, pessoal. Por exemplo, 100 graus Celsius equivalem a 212 graus Fahrenheit. 0 graus Celsius a 32 e note, vou colocar uma temperatura aqui na escala Fahrenheit e uma temperatura aqui na escala Celsius. Bom, eu vou usar, pessoal, vou trocar aqui a cor para ficar fácil da gente entender. Só um instantinho. Bom, vamos lá. Eu vou aplicar o teorema de Tales, ou seja, eu preciso saber o tamanho desse segmento aqui, ó. Esse segmento é C menos 0. Então, eu vou pegar C menos 0, ou seja, eu peguei esse, meio menos o de baixo, e agora o de cima menos o de baixo. 100 menos 0, igual meio menos o de baixo, e o de cima menos o de baixo. Então, vamos lá. F menos 32, 212 menos 32. Pessoal, C sobre 100 vai ser igual a F menos 32 sobre 180. Eu vou dividir esses dois aqui por 20 e eu vou obter 9 e 5. Ou seja, a equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit serão C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Bom, nos exercícios nós vamos usar esta técnica aí também, pessoal, para poder converter uma escala em outra. Ou seja, vamos lá, uma escala qualquer para, por exemplo, a escala Celsius. A gente vai testar mais na frente. Então, vai ficar F menos 32 sobre 9. Bom, como é que vai ficar aqui, então, na escala Fahrenheit, na escala Kelvin? A escala Kelvin é muito simples. A forma de conversão é, vamos lá, K é igual a C mais 273. Pessoal, é só somar 273 ao valor que você tem na escala Celsius. E se for de Kelvin para Celsius, você faz o processo inverso. Menos 273. Pronto. Então, pessoal, nós vamos usar essa expressão para converter a temperatura na escala Celsius para Fahrenheit e essa aqui para converter Kelvin para Celsius. Tá, nós podemos juntar essas 3 expressões numa só, que aí eu vou ter, vou escrever aqui, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que vai ser igual, pessoal, a K menos 273 sobre 5. Tá, eu posso usar essa expressão aqui para converter
as três temperaturas entre si. Anota isso aí com calma.